Gente de Deus, hoje eu estou aqui com duas visitas que chegaram na mesma hora e que eu não podia deixar de apresentar para vocês. A Beth Flor, que todo mundo já sabe que eu vivo falando dela, uma gari aposentada, que as meninas gari se chamam Margaridas. E ela é escritora. E agora a gente não achou o livro dela aqui, provavelmente eu levei em algum evento, porque eu mostro ela para todo mundo, porque eu sou muito fã dela, assim. Além dela ter umas poesias muito bonitas, muito sensíveis, né, Beth? Ela também é um exemplo, assim, de superação, é uma mulher muito empoderada, né? E que tem uma história de vida muito linda. Então eu tô sempre dizendo, eu mostro pra todo mundo, né, Beth, teus livros. Então provavelmente eu levei em algum lugar e não tá aqui hoje. Mas como é que é o nome? Fala pra eles. O meu livro atual agora é Mãe, Mulher, Gari em Versos. Trato da questão da humanização das mulheres, do direito das mulheres, da pessoa mulher, né, da cuidado em si próprio e dos outros. A Beth, eu conheci ela lá no chalé da Praça 15, numa feira de livros que tem lá uma vez por mês, né? E eu me encantei, porque ela, esse não é o livro dela, eu tô segurando outro aqui que eu tô com muito amor, que é o da Dalvina, que depois eu vou contar a história pra vocês. E a Beth, eu conheci ela lá na feira, e ela tava lá com a sua vassoura cheia de flores, inclusive que tá lá em casa, né, Beth? Da última apresentação, acabou eu levando a vassoura dela pra casa, com muita honra, assim, ela me confiar a vassoura dela, né? Só uma bruxa empresta pra outra bruxa. Ah, com certeza. Então, ela tava lá varrendo e fazendo a performance, e o livro dela, uma coisa que me chamou muito a atenção, é que o livro dela não foi feito aqui em Porto Alegre e nem no Brasil, né, Beth? Fala bem alto, porque é o nosso... O meu livro foi feito na França, na Capital Intellectual, né, com a Rita Ruge, uma escritora, uma pessoa que dirigiu esse livro com carinho, com cuidado, onde eu pude trazer a minha essência de rosas, de flores, né, dentro de cada livro. Na verdade, eu tenho 2 livros, né, que é o Contraversos de Beth Flor, né, que é o primeiro livro, e Mãe, Mulher, Gari em Versos. Então são livros que foram feitos na pandemia, né, na crise da pandemia, e onde eu me resgatei como mulher de novo, né, porque eu me aposentei bem na pandemia, e nesse momento foi crucial, assim, eu renascer de novo, né, eu renascer na beira da praia, eu renascer de esperança, eu renascer de uma mulher nova, né, tá aqui, tá seguindo o caminho hoje com mais liberdade, com mais confiança. E aí, eu só tenho a agradecer. Por que tu não fez aqui, olha só, isso é uma história bem legal, porque como eu trabalho essa questão da escrita da maturidade e da escrita das pessoas comuns, né, assim, das pessoas simples, das pessoas que não têm tanta entrada no mundo literário, não tem academia, né? Então a Beth fez esse livro com uma pessoa que ela conhecia, porque ela não conhecia ninguém aqui em Porto Alegre que pegasse e publicasse o livro dela. Então foi um conhecimento pessoal, né, que fez com que ela fizesse isso. Então é uma história muito interessante, porque olha, agora a Beth está em grupos de escritores, a Beth está circulando aqui. Hoje ela veio aqui porque amanhã ela vai ser uma das apresentações que vai ter no Saraal, né? O Saraal tem esse objetivo de mostrar, de dar visibilidade para tantos talentos que às vezes não são percebidos, não são conhecidos, né? Apresentar trabalho novo, né? Apresentar trabalho novo, isso mesmo, Dalvina.
E aí, então isso foi uma coisa assim que me mexeu muito, sabe? E isso me motiva cada vez mais a fazer essas descobertas de pessoas que não escreviam e também não tinham conhecimento. Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi na pandemia também. A pandemia fez uma virada, né? Em todo mundo, assim. Eu escrevi o Miguel dos Anjos e eu não conhecia nenhum escritor também. O único escritor que eu conhecia era o Everton Nobre, que é a esposa da Leia Ortiz, que são meus amigos pessoais. Eu não tinha nenhum conhecimento, olha só, não conhecia uma pessoa. Então eu dei para ele ler, né? E também quem me instigou, assim, quem me incentivou a escrever foi a Cris Forte, que é uma escritora, é jornalista, que amanhã vai estar conosco também lá no Saraal para falar sobre produção, ela é uma italiana, então ela vai fazer uma oração em italiano, né, acompanhado do Wagner Torre, e tá bom. Aí então é isso, sabe? As pessoas não se conhecem, né, não conhecem alguém que possa incentivar, estimular, e aí então... E aí fica... Só uma ressalva, fala que é no sábado, tá falando que é amanhã. É no sábado, isso, Beth, é no sábado, às 16 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana. Nós vamos fazer o nosso primeiro Saraal, que é a união de todas as artes, de todas, né? E de todas as culturas, porque a gente vai ter uma pessoa cubana, vamos ter uma italiana, uma pessoa que fala espanhol, né? Então a gente vai ter assim... Vamos agregar todas as culturas e todas as artes, porque vai ter dança, todas as línguas. Bom, então a Beth vai estar conosco. E muito linda a tua história, Beth, assim, e muito obrigada por ter vindo hoje por acaso também, porque a Beth estava num trabalho e que saiu hoje, e adivinha quem que ela veio visitar? Euzinha, né? E sempre muito bem acolhida aqui. Eu também, assim, como tem a loja de roupa aqui, a Beth, quando foi pra Bienal em São Paulo, a Beth foi expor na Bienal. Foi produzida aqui. Então esse desejo que eu tenho, assim, de fazer as pessoas cada vez brilharem mais, reconhecerem, se sentirem importantes, porque são importantes. Cada um é uma riqueza, né? E esse meu trabalho aqui faz as pessoas chegarem. Agora eu vou falar da Dalvina, que, meu Deus, essa mulher chegou aqui para comprar uma blusinha, né, Dalvina? Vestido, que eu olhei e gostei da cor. Era um vestido, tá. E aí, a Dalvina veio aqui para esse cantinho, aí a gente ficou falando de livro, ela é uma leitora voraz, né? Já quis comprar um livro, e ela me contou o seguinte: sabe que quando eu aprendi a ler, eu escrevi um livro, e olha que legal, do meu pai, mas daí não estava fazendo muito sentido, né? Como que uma criança, olha só, pensamento, né? Como que uma criança vai saber a história de um casal e escrever um livro, né? Eu tive que escrever em uma semana, tu disse, né? Em 2 dias. Em 2 dias eu tive que escrever um livro. Meu tempo era curto. Meu tempo era curto. Isso era pra mim passar no fim do ano. Isso. Olha que história estranha, né? Daí eu... Não, mas eu não tô entendendo. Porque... Pode contar, Dalvina. Eu perdi meu marido e entrei em depressão. Aí o que eu fiz? Fui em um colégio, me matriculei, procurei um emprego, fui trabalhar, fui cozinhar no restaurante. Entrei para autoescola, fui fazer autoescola. Era poder, hein? Saía de um e ia para o outro e não dava tempo de pensar na minha vida. Aí eu fui levando, estudando de noite e trabalhando de dia e fazendo autoescola.
Olha que força, né? E a escrita, vamos bater palma. E a escrita funcionou para ti como uma terapia também, né? Sim. Que é o que a gente trabalha. A gente, estando entre quatro paredes, ninguém vai conversar contigo. Aí tu sai pra trabalhar, tu vê gente, duas ali, É história de um casal 12 filhos. com dedicatória. 6 meses. É um livro perfeito. E olhem a letra. Que coisa mais linda. Ainda não li, né? Ainda não li o livro dela. E eu me sinto assim, Dalvina, assim, tão honrada em tu compartilhar E comigo. eu vou completar ele, eu vou botar a primeira perca que meu pai teve, que eu não botei aqui, eu vou botar no outro. Vai colocar no Sim, segundo que ele perdeu na enchente. Ele perdeu tudo. agora. Quando ele tinha só 2 filhas. Uhum. Na enchente de Foi lá em Camaquã, na costa do Velhaco. sim, Meu pai morava na cabeceira. Diz viu? que dava um ronco, e quando dava aquele ronco ali, a água vinha e descia e levava tudo. Então ele. Não tinha tempo, era só correr e fugir. Tu te lembra que ano? Tu sabe que ano foi, Dalvina? Em 30 nasceu a minha irmã mais velha, em 32 nasceu a outra. Isso aí foi mais ou menos em 34. Viu? Então, olha só. Porque não tinha erudito, só tinha as 2. Sim, e aí, então, assim, as histórias das grandes perdas, né? Porque o Coisas da Arca da Velha eu escrevi justamente na enchente também, para que as pessoas também escrevessem como uma forma de resgatar seu auto-amor, seu eu pessoal, assim, e terem força para ver, nossa, mas eu já superei tanta coisa, né? Eu tenho capacidade, eu tenho força, né? Quais são as forças que a gente tem quando a gente escreve e lembra as Por nossas isso que eu digo memórias. assim, eu tenho muito orgulho do pai que eu tive. Um homenzinho pequenininho, que nem eu, assim, ó, magrinho. E ter tanta força para recuperar aquilo, tudo que ele perdeu de novo. Viram 3 vezes, assim, ó. Meu Deus. Por 3 vezes, olha, não foi fácil para ele. E 12 filhos, trabalhando dos braços. Bom, gente, então é isso que eu queria contar hoje para vocês. Olhem os presentes que o universo me dá, essas visitas e que me confiam, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, me confiam as suas histórias, me confiam o seu livro, que isso aqui é uma riqueza. E a Dalvina estava contando que ela leva É uma herança, que ela leva esse livro, os netos levam para a escola? Os netos levam, os professores pegaram no colégio, passaram de 1 a 1 para mostrar o que eu tinha feito. Custaram me entregar de volta. Eles tinham que passar para todos. Tu vê só, né? Eu acho que a história dos outros, cada um tinha que botar uma história. Eu acho que a história dos outros não convenceu muito eles. Não, isso que é, né? Esse projeto que eu tenho, que é Escritas da Maturidade, da Alvina e Beth, que eu tô fazendo com o pessoal lá da PUC, né? Cada uma contando as suas histórias, é esse resgate e essa importância de mostrar para sua família em primeiro lugar. Não é que tu vai escrever isso aqui, tu vai virar um livro, um best-seller, ou tu vai enricar escrevendo, né? Mas assim, que cada ser deixe o seu registro para que as futuras gerações consigam saber quem foi essa pessoa que passou por aqui nesse planeta, né? Que brilho ela tinha, que força ela tinha, que talento ela tinha. E uma coisa assim, eu digo, ó, por que eu lembro tanta coisa assim? Desde uns 4 anos por aí, que eu lembro das coisas.
Eu acho isso tudo é da nossa alimentação, que a gente tinha tudo natural. Ah, isso também, né? E agora, com essas comidas, tudo aquilo, tudo artificial. Não tem. Vou não contar tem uma mais coisa nada. aqui da Não tem Dalvina, nada. bem legal, assim, a Dalvina, além de tudo isso, ela é tecnológica, precisa ver. Aí ela disse assim, eu faço uns quadradinhos de crochê pra fazer aquelas doações que todo mundo junta os quadradinhos de... O hospital em Porto Alegre. Bom, ela disse assim, eu faço isso, tu quer ver o meu crochê? Aí eu disse, quero! Imaginando que ela ia abrir a bolsa e tirar a linha e agulha, né? Gente, ela me mostra no celular as fotinhas do... Aí eu tiro tudo assim. Então, olha só, né? Que lindo, assim, A gente saber que o nenenzinho vai se esquentar com aquilo ali, fica tudo. né? Uma Importante pra doação, gente. Então, além de tudo isso, né, ter essa consciência ecológica, a Beth também na performance dela, nas histórias, nos livros dela, ela trabalha muito forte essa questão ambiental, porque o gari, né, as pessoas que trabalham, eles são discriminados, né, Beth? São invisíveis perante a sociedade. Tem muitas pessoas ignorantes. Então, mas ela traz essa necessidade de consciência, né? Tem uma parte da fala que fala do papel ali, do não embrulhar o... O papel sobre os vidros quebrados. Isso. Né? É muito difícil porque a pessoa que está trabalhando, ela não tem aquele conhecimento que vai botar a mão ali dentro e vai estar com cacos de vidro. Então, que priorizem, né? Se cuidem dessa pessoa. Porque essa pessoa que está limpando a casa, amanhã pode estar limpando também a rua. Então, a gente é uma pessoa que trabalha com a conscientização do que o lixo tem que ser largado no lugar correto. O lixo seco no seco, o lixo que é quebrado, fechado numa caixinha, para que proteja o ser humano, né? Proteja a pessoa que está lutando no dia a dia. Aqueles litros transparentes, sabe, de alvejante, coisa, e eu boto tudo ali dentro. Eu corto ele, boto ali dentro e encaixo de dentro. Porque aí ele enxergou o que está ali dentro, né? Então, gente, são muitas coisas. Outra coisa que é bem legal das falas da Beth é essa mulher, né? Aqui também a Dalvina trouxe, meu pai disse que eu ou casava ou estudava. A Beth traz ali assim que, como assim, né? Que não é pensado na situação da mulher gari que não tem um lugar para fazer xixi, né? O homem vai ali atrás da árvore, a mulher gari nos dias que está menstruada também, né? Tem um sol na cabeça, né? Tu fala muito isso, né? Eu falo muito disso porque é uma questão que depois que a gente varre rua, que a gente sabe o que é varrer rua, a gente vai perdendo isso na saúde, né? Porque não se tem banheiro por aí toda hora, né? Não existe um banheiro para o público de rua, né? Existe trabalhador. Nem pro... E para o homem também não, né? Porque se vai pensar na questão do homem também precisa o banheiro, né? Só que, claro, eles têm uma facilidade mais no dia a dia por ser homem, mas a mulher realmente, nesse dia que está com o período fértil, período menstrual, é um período que complica muito, né, a questão. Então, assim, são falas sobre o sagrado feminino, são falas sobre a questão da sociedade que não tem cuidado com a saúde. Aí essa questão também que traz das mudanças de hábitos, né, que a gente incorporou e que deixou de ter uma vida mais saudável, né? A Dalvina também aqui ganhou um dia, eu te dei um livrinho, né, dos chás, né? Tu tem a tua horta de chá, né? Tem tudo que é chá. Então, assim, é consciência ambiental, é questão política e social, né? É humanização. Eu penso muito humanização desses seres humanos. Porque tá na rua, na chuva, 24 horas, gente, não é fácil. Quem varre rua, quem trabalha na rua no dia a dia, eu falo das pessoas que estão na rua, não é só o gari, tem o pessoal da Smov, tem o pessoal das ruas mesmo, né? Então eu acho que é importante valorizar essas pessoas. Não que os outros não sejam valorizados. Sim.
Mas dá Olhar, né? dá um olhar melhor para essa Aham. pessoa que está trabalhando na frente da tua casa. E perdendo Tá a cuidando saúde da dia a dia, porque Perde a prejudica saúde. muito o pulmão, a vassoura. Não é só a vassoura, não é só o pulmão, desculpa. É todo, é os mas rins, o pulmão é pior. É os rins, é a Porque questão tu tá da... varrendo, tu tá fazendo poeira. E tu tá respirando aquela poeira. E a Beth também traz ali a questão da posição, né? Da postura. No começo da fala dela tem ela falando, né, que tu fica Não é 8 horas, né, todo santo dia, né, no quintal de casa é diferente. Né? Aham. Varre bem menos. Então Eu trabalhava em 3 patrão. Quando o meu velho adoeceu, eu fiquei trabalhando no lugar dele e eu varri também. Tudo tinha mato. E tinha que ser tudo varrido debaixo daquele mato ali e enterrado. Eu abria buracão para enterrar as folhas lá dentro daqueles buracos. Eu sei o que é varrer também. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem hoje aqui para vocês, convidar vocês para estarem conosco sábado, então, lá na Casa de Cultura, que a Beth vai estar fazendo a apresentação dela e outras, né, outras pessoas que vocês já devem estar acompanhando ali nas redes. E agradecer muito, muito, muito essas lindezas, olha só, meus cabelinhos branquinhos que vieram aqui e que a gente, enquanto mulher, né, enquanto trabalhadora, a gente, mesmo com toda a dificuldade, a gente faz a nossa arte, né, que é o nosso tricô, Sim. que é o nosso crochê, que é o nosso As nossas livro, escritas. as nossas escritas, né? E outras que dançam, outras que... A Beth também agora é uma atriz, porque ela também foi estudar para fazer as performances dela. E com a Lorena, né, Sanches, que sábado vai estar conosco também, a Lorena tem um trabalho muito bonito de teatro para as mulheres 50 mais, né? Então, assim, é tudo de bom. A gente fez um curso junto também de teatro, né? Com a Jaqueline Pinzon, que foi muito bonito, que pegava textos de mulheres 50 a mais da comunidade, e aí a gente performava os textos, né? Então é uma interpretando as escritas da outra. Foi um trabalho assim muito lindo aquele projeto e queremos mais, né? Queremos mais. Gratidão, 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 gurias. Tem que almoçar. Eu tenho que almoçar. Daqui a pouco eu tô indo lá pra Casa de Cultura. Pois é. Vamos ver quem tá Quer aqui. ficar? Oi, Rômulo, tudo bom? Oi, Malu. Oi, gurias. Muito obrigada por estarem aqui também. E vamos que vamos. Encerrar. Encerrar. Será que eu encerrei? Você acenou. Vamos ver. Não posso perder, hein? Essa super entrevista. Gostaram? Foi